A última temporada da Sauber, antes de se tornar a equipe oficial da Audi na Fórmula 1 no próximo ano, teve um começo desastroso. O carro era muito lento e era um pesadelo para pilotar. A repetição da péssima temporada de 2024, ou algo ainda pior, parecia inevitável. Como disse o novo contratado Nico Hülkenberg, já na pré-temporada no Bahrein, a Sauber estava com sérios problemas e a situação era sombria. O site The Race colocou a Sauber em 10º e último lugar no ranking da pré-temporada, e com razão. O carro era duro, desajeitado, imprevisível e lento. E embora os tempos de volta isoladamente tenham pouco significado, eles justificavam a última posição da Sauber. Os pilotos tinham dificuldades com um carro que tinha uma janela de trabalho muito estreita, o que causava falta de confiança, de conforto e de consistência. O pior era que o carro não repetia na pista o que indicavam as simulações, o que o diretor técnico James Key admite ser um problema que a equipe suíça já tinha no ano passado. A Sauber foi a última no campeonato de 2024. Ela só marcou pontos uma vez, com o 8º lugar de Zhou Guanyu no Grande Prêmio do Catar. E isso só foi possível porque uma atualização no assoalho tinha sido introduzida em Las Vegas, a antepenúltima corrida do ano. Mas ficou a esperança de que isso representasse uma virada técnica. Essa virada era necessaríssima. A Sauber teve um bom começo em 2022, quando foi introduzido o regulamento atual. Foram 9 chegadas entre os 10 melhores nas 9 primeiras corridas, conquistando 51 pontos, mas aí o desempenho despencou. Nas 59 corridas seguintes, até o fim do ano passado, a Sauber só somou 24 pontos, de longe o pior desempenho entre todas as equipes. Só que a Audi começou a comprar a Sauber em 2022 e assumiu 100% da equipe antes de vender uma participação minoritária ao Fundo Soberano do Catar, no ano passado. Isso significa que, embora a fábrica alemã não coloque o nome Audi na equipe até o próximo ano e utilize motores Ferrari até o fim de 2025, na prática essa já é a equipe dela. A falta de resultados na pista e as demissões do CEO Andreas Seidl, que tinha sido tirado da McLaren, e do presidente Oliver Hoffmann em julho de 2025, indicavam que a Audi estava a caminho do fracasso. Mas em seguida veio a nomeação de Mattia Binotto como diretor executivo de operações e diretor técnico. Mesmo nas raras ocasiões de 2023 e 2024, em que o carro tinha ritmo para lutar por pontos, a equipe cometia erros e desperdiçava chances. A esperança era que 2025 fosse um recomeço. No entanto, as dificuldades na pré-temporada indicavam que não havia progresso nenhum. A Sauber não estava apenas no fim do pelotão, estava também muito distante dos rivais diretos. Felizmente, os carros mostraram alguma evolução na primeira corrida da temporada, na Austrália. Isso ficou claro para quem assistiu ao primeiro treino livre da beira da pista. O carro se mostrava mais convincente e parecia capaz de disputar uma vaga no Q2. Gabriel Bortoleto confirmou essa impressão ao se classificar para a segunda parte do Qualify, mas foi por apenas 7 milésimos de segundo, e disse que o carro estava um pouco melhor, mas ainda não aonde eles queriam chegar. A melhora era causada por uma nova asa dianteira, que substituiu a de 2024, que tinha sido usada na pré-temporada. A ela se somavam mudanças no assoalho e na carenagem, além de mudanças internas não visíveis. James Key diz que era assim que o carro de 2025 tinha sido projetado, e que o atraso das peças foi porque a equipe decidiu dedicar mais tempo ao desenvolvimento antes de produzi-las. Por isso houve tantas dificuldades nos testes. O 7º lugar de Hülkenberg na Austrália foi o melhor resultado da Sauber em 33 meses, mesmo que ele só tenha ocorrido graças à oportuníssima decisão de colocar pneus intermediários quando ele ainda estava bem longe dos 10 primeiros. O fato dessa ter sido a única pontuação nas 8 primeiras corridas diz muito. Até lá, o carro conseguia chegar ao Q2, mas as atualizações não diminuíam a dificuldade de pilotar. Mesmo com pneus novos, as voltas lançadas eram complicadas, até mesmo quando se marcava um bom tempo. Mas nas corridas, o carro sofria mais. Todos Fórmula 1 perdem desempenho no ar turbulento, mas como admitiu o diretor esportivo Iñaki Rueda em abril, para os Sauber era ainda pior. Problemas no ar turbulento são um indicativo de instabilidade aerodinâmica, o que é particularmente perigoso com esses carros. Não apenas pelo risco de perda de fluxo de ar na parte superior da carenagem, mas também no assoalho,
que é uma rede complexa de vórtices interligados. Todas as equipes enfrentam esse problema, mas a Sauber sofria mais que as outras porque não tinha ferramentas, tecnologias de simulação nem entendimento suficientes para controlar isso. O resultado era um carro instável, que frequentemente pegava Hülkenberg e Bortoleto de surpresa. Era preciso uma grande mudança para resolver esse problema. A atualização decisiva, que promoveu a Sauber de azarão o protagonista do pelotão do meio, só estreou na 9ª corrida da temporada, na Espanha. Ela incluía uma nova asa dianteira, cobertura do motor e, principalmente, um novo assoalho. Esse assoalho deveria ter estreado algumas semanas antes, em Imola, mas as dificuldades do início da temporada forçaram a equipe a adiá-lo para permitir mais desenvolvimento. Esse assoalho não se limitou a aumentar o downforce. Mais importante, deixou o carro menos instável, mais consistente e, portanto, mais fácil de guiar. Ou seja, além de aumentar a aderência, trazendo um ganho de desempenho, ele permitiu que os pilotos fossem mais agressivos, um ganho maior do que o esperado. Hülkenberg foi o primeiro a usar essas atualizações nos treinos de sexta-feira da Espanha. Bortoleto usou a versão antiga nas 2 primeiras sessões, para se fazer um teste comparativo. Hülkenberg conquistou um excelente 5º lugar no GP. Sim, ele foi ajudado pelo safety car, que lhe permitiu colocar pneus macios novos na fase final e ganhar posições. Mas antes disso, ele já estava em 9º por méritos próprios. Bortoleto também teria pontuado se não fosse o erro estratégico de alongar demais o primeiro stint. Após a corrida, Hülkenberg avaliou que a Sauber tinha entrado na briga do pelotão do meio. Foi o início de uma ótima sequência de resultados. A Sauber subiu para a 7ª posição no campeonato e entrou firme na disputa pelo 5º lugar nas corridas. Na verdade, foi a equipe que mais pontuou no pelotão do meio nas últimas 6 corridas. Logo depois do GP da Espanha, Hülkenberg voltou a pontuar no Canadá e os 2 carros marcaram pontos na Áustria, onde usaram uma outra atualização de assoalho. Depois veio Silverstone, onde Hülkenberg conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 com o 3º lugar em uma corrida com chuva. Foi um resultado notável, principalmente porque o qualify foi ruim. Os 2 Saubers tinham caído no Q1. A equipe mostrou que tinha condições de brigar por pontos em qualquer lugar. Isso foi possível graças à 3ª atualização de assoalho em 4 corridas, que tinha um novo formato e melhorou ainda mais o pacote inicial da Espanha. Essas novas atualizações não estavam nos planos originais, mas surgiram com esse novo caminho. A boa fase antes da pausa de agosto foi completada com Bortoleto em 9º na Bélgica e 6º na Hungria, chegando ao Q3 nessas 2 etapas. O ritmo de corrida melhorou muito com os avanços no que o chefe Jonathan Whitley chama de pilotabilidade, mais confiança e, acima de tudo, um equilíbrio que facilita o gerenciamento dos pneus. Mas mesmo melhorando seu desempenho, a Sauber não reduziu muito a diferença para a ponta. Uma atualização pode trazer ganhos, mas o que se busca na Fórmula 1 é progresso constante. O fato da Sauber ter introduzido mais atualizações eficientes prova que houve grande evolução nos bastidores, em Imola. Isso está ligado às ferramentas usadas no desenvolvimento e, principalmente, à forma como os dados do túnel de vento e do CFD são correlacionados com os da pista para orientar o design. Os carros com efeito solo forçaram todas as equipes a mudar a forma de analisar os números e, principalmente, quais números buscar para criar um carro que funcione bem em diferentes velocidades de curva, com uma janela de acerto ampla e que corresponda na pista. A Sauber estava perdido nesse aspecto, mas mudou a história. Para se ter sucesso na Fórmula 1, não basta ter um carro rápido em todas as condições. Também é preciso executar bem as corridas. Um outro ponto em que a Sauber evoluiu. No ano passado, a equipe cometeu muitos erros, e não só nos pitstops, que na verdade eram falhas de componentes, não dos mecânicos. Mas a estratégia frequentemente estava errada. Havia erros na garagem e até problemas de fabricação, como um lote de asas dianteiras defeituosas no início da temporada. A equipe também era, publicamente, defensiva e tendia a esconder esses problemas, uma atitude que parecia afetar o trabalho interno. Este ano, mantendo o mesmo pessoal, a equipe se transformou. Parte disso se deve à influência de Whitley, mesmo que ele só tenha chegado em abril. Logicamente, também é consequência da chegada de Binotto. Houve mudanças e reorganizações relevantes.
Rueda, que trabalhou com Binotto na Ferrari, entrou em outubro. E o diretor de corrida, Xavier Pujolar, saiu no inverno. As mudanças na forma de trabalho tornaram a equipe mais afiada. Segundo Whitley, também houve melhoras na comunicação e na estrutura organizacional. Some-se a isso o desempenho dos pilotos. Hülkenberg com corridas muito bem executadas e Bortoleto mostrando talento com 3 chegadas nos pontos em 4 das últimas provas. Isso tudo em uma equipe que tem concentrado seu foco no projeto do carro de 2026. Os ganhos no carro atual vêm do trabalho de um grupo menor dedicado ao Sauber C45. Isso deu à equipe muita credibilidade para o início da era Audi, no próximo ano. Ainda há um longo caminho até atingir o objetivo de lutar por vitórias no fim da década, e o próximo ano pode ser difícil com a estreia de uma nova unidade de potência. Mas a Sauber conquistou respeito na pista e mostrou que a transformação nos bastidores está gerando resultados concretos. 6 meses atrás, a equipe de fábrica da Audi, ainda em formação, era motivo de zombaria. Agora está claro que ela está em franca evolução. E dado o potencial da Audi, pela primeira vez parece possível que ela se torne uma candidata respeitável no longo prazo.